Então, nossa palestra de hoje, como eu já havia falado, está a cargo da nossa companheira de trabalho, de estudos dessa casa, Maria Rufina Barros, e vai falar a parábola do semeador. Boa noite a todos. Bom ver que depois de um dia de trabalho, né, tantas pessoas estão aqui dispostas a abrir o coração para receber essa semente maravilhosa que é a palavra do Evangelho. E hoje, falando em palavra, em semeadura, falei com o Roberto que eu iria começar a palestra partilhando com vocês uma experiência. Que nós espíritas, nós não fazemos proselitismo. E às vezes, por respeitar muito o outro, nós somos muito tímidos em nossa semeadura. Nós tivemos uma campanha promovida pela FEB do Dia do Esquecimento. Lembra? Que a gente deveria esquecer um livro, assim como quem não quer nada, para lembrar o Alto de Barcelona. Então eu pensei, eu vou fazer isso. Peguei com o Roberto alguns exemplares do Livro dos Espíritos, encomendei um tamanho menor, porque o que eu tinha em casa era muito grande para ser esquecido. E aí me dirigi a um lugar público, com o jornal, minha bolsa, não estava com os livros à mostras. Aí sentei com o livro debaixo da bolsa, abri o jornal. Me levantei, deixei o livro na cadeira. Mas aí eu me dirigi para uma outra extremidade e fiquei observando. O que eu queria saber? Bem, se alguém chegar, olhar esse livro escrito Livro dos Espíritos, se dirigir à lixeira e depositá-lo no lixo, eu não vou nem distribuir os outros, porque eu acho que aí essa campanha não vai ter muito sentido. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de fazer as coisas e ver assim, qual o efeito daquilo. Eu queria ficar ali para observar se alguém ia pegar o livro e jogar no lixo. Eu me programei para nesse dia ter tempo para fazer isso. Então, em poucos minutos, uma pessoa sentou do lado da cadeira, pegou o livro, folheou e colocou na bolsa. Não jogou no lixo. Eu fui para outro lugar, também movimentado, onde as pessoas estavam comendo, várias lanchonetes, pediram, eu contei a história, por que você chegou mais tarde hoje? Que eu tinha uma tarefa. Aí contei qual era a tarefa, mas você tem livro aí? Você pode me dar um livro desse? Então, o que eu observo? Que nós devemos respeitar, sim, né, a convicção do outro, não devemos impor a nossa doutrina, nosso ponto de vista, mas que, de repente, também é uma missão nossa promover essa semeadura. Essa campanha da FEB, ela foi sutil, singela, e eu achei, assim, gratificante a experiência. E voltei para casa com aquela sensação que a gente realmente precisa divulgar mais. Que as pessoas, elas estão ávidas pelo conhecimento da doutrina. Às vezes elas se intimidam, né, por medo, por superstição. Igual uma pessoa que me pediu um livro, falou, olha, desde que eu peguei o Livro dos Espíritos com você, eu não parei de ler. Porque eu achava que quando eu abrisse um livro dos Espíritos, ia ter ali mandigas, evocações, né? E aí eu vi que é um livro científico. Ele é racional. É uma forma de pergunta e resposta, como se tivesse sendo conduzido ali um estudo. E eu falei, exatamente isso. Porque Allan Kardec, o codificador, era discípulo de Pestalozzi. Ele era um educador, ele era um pedagogo. E a pedagogia, ela está em toda a obra espírita para ser estudada. Então não é um livro para nos ensinar a arte mística, encantamentos. É um livro para a gente estudar e levar luz à nossa razão. Então, antes da gente começar hoje, como nós vamos falar de semente, da palavra, que nós também possamos assim encontrar
né, uma forma de propagar, sem ferir, sem agredir, sem sermos assim assintosos, né, no nosso falar, mas que tenhamos também esse compromisso de levar a nossa semente, a semente do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina que nós professamos. Então, hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Antes, eu gostaria de revisar com vocês um pouquinho sobre parábolas. A sabedoria de Jesus, a gente pode constatar, comprovar em todos os seus ensinos. Por mais simples que seja a linguagem empregada, por mais cotidiana que seja a cena que ele utiliza para ensinar, é um ensinamento muito profundo. As palavras simples são portadoras de graves alertas, graves ensinamentos sérios, profundos, para todas as criaturas, em todos os tempos. O ensino por parábolas não foi uma invenção de Jesus. Nesse feriado, eu viajei e levei comigo um material sobre judaísmo, porque como eu estou extremamente empolgada em estudar a Bíblia, o Evangelho, eu estava sentindo muita falta, porque para você se situar historicamente, Jesus era judeu, pregou para judeu, ensinou para judeu, aprendeu de judeu. Por quê? Ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. E qual é a lei que Jesus veio dar cumprimento? A lei mosaica, a Torá. Então eu pensei, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais no judaísmo. E aí passei o final de semana nessa leitura. E o curioso é que a tradição oral faz parte do ensino da formação judaica. Eles têm a Torá escrita e têm todo o ensinamento oral. E nessa forma de ensinar oralmente, tinham que se basear em situações concretas, para que a aplicação também fosse concreta. O judeu, ele não gosta muito de divagação, ele gosta de coisas que tenham uma linha reta. E aí, as parábolas, elas partiam de uma ideia concreta, para que eles conseguissem ali entender o que estava sendo dito numa aplicação prática na vida cotidiana. E aí, as parábolas já eram uma forma didática de se ensinar a tradição oral à época de Jesus. E Jesus soube aproveitar muito bem, né, esses costumes e os conhecimentos do seu tempo para fazer com que suas lições fossem melhor compreendidas e que fossem assimiladas com mais facilidade. E os discípulos perguntam para ele: mestre, por que nos ensina por parábolas? Porque ele fala assim, de outra forma vocês não vão entender. Eu preciso mostrar no plano concreto, exemplificar, para que vocês consigam apreender. O curioso é que à medida que o tempo passa, à medida que os séculos vão correndo, que todo o avanço científico, tecnológico, né, o homem já foi à Lua, hoje assim, nós temos foguetes velozes, nós deciframos já o universo, mas nada disso conseguiu ofuscar a profundidade e o alcance das interpretações dessas histórias simples, por vezes pueril, desse Nazareno. As chamadas parábolas, elas se ampliam, essas interpretações, elas vão se ampliando ao longo do tempo. As parábolas têm pouca importância para os que as tomam como foram escritas, ou seja, só no sentido ali literal. Outra observação, demais, o sentido da parábola
nunca deve ser desviado, desnaturado, ou seja, retirado da sua natureza, porque isso iria prejudicar a ideia cristã. Vocês podem observar que todas as noites que nós nos reunimos aqui para o estudo evangélico, a gente faz questão de trazer na íntegra o texto. Da gente não fazer assim a adaptação ao bel prazer, porque aí nós estaríamos ferindo a essência, a natureza. Interessante que hoje tem a teoria do iceberg para as parábolas. Acredita-se que o que nós conhecemos desse ensino é só a pontinha do iceberg. O que tem subjacente e que ainda conseguiremos alcançar é muito maior. Eu, às vezes, fico assim, angustiada, porque eu tenho um espírito muito inquieto. Então, Roberto me dá a tarefa: Rufina, prepare a parábola do semeador. Eu tenho 30 interpretações para trazer e eu fico naquela reverberação, às vezes até chegar 3 dias antes, para eu escolher qual a interpretação que eu vou trazer. Porque é tão profundo, é tão complexo, nós podemos abrir tantas portas de reflexão partindo do mesmo texto, que isso me encanta. Nós fazemos o estudo do Evangelho aqui e a gente pode voltar todo mês com o mesmo tema, que vai ser inesgotável a nossa abordagem. Hoje eu estava pensando nisso, falei, gente, é incrível quantas possibilidades eu tenho para abordar o mesmo assunto. Então, essa teoria do iceberg, que o que nós sabemos, o que nós apreendemos das parábolas, dos ensinos do Cristo, é uma pontinha. E que, à medida que nós formos galgando a nossa evolução intelectual e moral, nós vamos olhar na profundidade, nós vamos conseguir mergulhar nessa profundidade do conhecimento. E aí esse iceberg, ele vai emergir de uma forma muito mais esplendorosa. Eu acredito que seja assim. Porque o primeiro passo é esse que nós estamos dando hoje. É sentar aqui e nos permitirmos que a semente seja jogada ao solo, para que ela possa germinar, crescer e frutificar. Se a gente nunca se abrir, se a gente nunca deixar que a terra do nosso coração, o solo da nossa alma, receba essa semente, nós vamos passar dezenas de reencarnações ainda com a pontinha do iceberg, sem ter condição de mergulhar no verdadeiro conhecimento, na sua profundidade, na sua extensão, na sua plenitude. Bem, por que hoje nós vamos falar da parábola do semeador? A parábola do semeador é a primeira das parábolas. Ela é considerada pelos evangelistas a parábola das parábolas, por um motivo muito especial. Ela ela inicia o ciclo de pregação de Jesus. Está lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, mas também está em Marcos, em Lucas. E Mateus fala que a parábola do semeador, ela abre o sermão de parábolas, a sequência de parábolas, mas ela é a primeira. E o curioso é que tudo no discurso de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, tem um porquê, tem um paralelo com a primeira revelação. A parábola do semeador, quando Jesus conta essa parábola como a sua primeira, a gente consegue fazer uma analogia. Isso eu peguei de um estudo do Dr. Severino Celestino, que é um grande estudioso dos textos evangélicos, da Bíblia, do Antigo Testamento.
E eu adorei essa conexão. Por que ela é a primeira das parábolas? Porque ela abre o ciclo do messianato. Aí a gente vai lá no capítulo 1 de Gênesis, no início de tudo, quando Deus criou o mundo. E aí a gente vai ver o paralelo. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, de acordo com seu potencial. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Olha que repetitivo que é. É para marcar bem que cada um vai dar o que tem, cada um vai deixar germinar na sua potencialidade. Tudo está de acordo, não existe desacordo. Se o meu solo, no momento, não permite germinar, não vai germinar. Porque tudo na criação divina está em acordo. Plantas que vão germinar de acordo com a sua espécie. Não vou poder colher de uma macieira uma laranja e vice-versa. E Deus viu que ficou bom. Cada coisa estava ajustada dentro daquilo que ela poderia realmente produzir. E as sementes deveriam frutificar, florescer e a vegetação cobrir a terra. E aí Jesus, ele começa a sua pregação, o seu discurso, o seu messianato, o seu ciclo de parábolas, falando da importância da semente, da diferença de abundância na germinação, na diferença do solo, e volta lá. Então, tudo não começou com a semente? A mensagem da primeira revelação, no capítulo 1, não começou com a semeadura? Então, eu também vou começar com a parábola do semeador. Eu achei isso lindo. À medida que a gente vai estudando o Novo Testamento e vai fazendo essa ligação, a Bíblia vai ficando mais coerente. E nós vamos realmente acreditando que Jesus era o Messias. Porque tudo estava muito concatenado, tudo estava muito interligado. Nenhum fio estava solto. Tudo que ele disse no Novo Testamento, a gente consegue fazer um paralelo, buscar a coerência. Aqui, só para lembrar, um outro fato curioso. Jesus foi pregar à beira-mar, à beira do mar da Galileia. Só que foi chegando uma multidão, e aí ele entrou no barco. E aí ele falou de dentro da água para quem estava na terra, na praia. Só que a essa hora que Jesus fez a preleção, fez a pregação, o vento soprava da terra para o mar. E ele falava no sentido contrário. E todo mundo ouvia. E o som se propagava. Então isso é relatado como já uma faculdade, né? Assim, mediúnica. Ele já demonstrou aí o seu domínio da natureza. Porque o vento naquela hora era do continente para a água, da terra para a água. E ele se colocou dentro do barco falando no sentido contrário do vento. E todos conseguiam ouvir nitidamente. Acho essas curiosidades muito interessantes. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo mundo ficou na praia. Então ele falou de muitas coisas por parábolas. Aí a gente vai começar. Outra coisa aqui que a gente precisa também contextualizar
é que na época de Jesus, a agricultura não era como é hoje. Os judeus da época, eles não costumavam limpar a terra para jogar a semente. Passar o arado e depois jogar a semente. Não. Aquela terra toda suja, pisoteada, cheia ainda dos galhos, dos entulhos da colheita anterior, ela recebia a semente. Tinha a marca das pegadas por onde os lavradores tinham feito a colheita anterior, né? À beira do caminho. E eles não limpavam a terra, não sulcavam a terra como nós fazemos hoje. Eles simplesmente lançavam as sementes. Depois, quando a semente já se encontrava na terra, que eles vinham com o arado. Uma forma diferente do que a gente faz hoje. É por isso que a gente às vezes se espanta. Gente, mas que semeador porco esse que saiu para semear, aonde tinha espinheiro, tinha pedregulho, a terra estava pisoteada. Por que ele não cuidou melhor dessa terra se ele queria uma boa semeadura? É porque esse era o costume. E porque Jesus aproveitou cada uma dessas características para nos ensinar, nessa parábola, os diferentes matizes da alma humana, os diferentes tipos de solo que nós trazemos no nosso coração. E assim começa o texto. Eis que o semeador saiu a semear. Vejam bem, não é um semeador saiu a semear, é o semeador. É ele, é Jesus. Ele é este semeador. Não é um pronome indefinido, não. É o semeador. Saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, ou seja, na área de passagem. E os pássaros do céu vieram e comeram. Não deu nem tempo de germinar. Essa semente nem germinou. O solo ali, o local, não era apropriado para a germinação. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, não tinha profundidade de terra. E aí as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. O que aconteceu? Levantando-se o sol as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Essas que caíram no pedregulho germinaram rápido, ficaram até vistosas. Mas a hora que o sol saiu, não tinha profundidade, não tinha raiz. E logo se queimou, se secou. Outra parte caiu entre espinheiros, lugar abafado. Esses espinheiros cresceram e sufocaram, abafaram a semente. Mas outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Vocês podem chegar em casa, pegar a Bíblia que vocês tiverem, está lá no Evangelho de São Mateus, para reler o texto. Então, qual é uma das explicações, uma das abordagens para essa parábola? O semeador, é evidente aqui, era Jesus. Ele mesmo explicou aos seus discípulos o sentido dessa parábola. Jesus era o semeador. A semente é a palavra, é o ensino. Temos que lembrar que a semente é boa sempre. Essa semente contém ensinamentos da religião, da filosofia, da ciência, da moral e dos profetas. Engloba tudo. A semente é perfeita. Infelizmente, nós não estamos tomando, ao longo dos séculos, todos os cuidados que deveríamos ter com essa semente. Historicamente,
Se nós formos assistir, né, séries históricas, estudarmos história, a gente fica deprimido como que o cristianismo, como que a palavra foi deturpada, adulterada, usada de forma interesseira para ganhar poder, para convencer, para subjugar. Muita dessa adulteração feita com essa semente contribuiu para afastar muitas pessoas. Muitos se tornaram solos áridos, pedregosos, porque não querem aceitar uma semente assim. Mas a semente é boa, nós é que a deturpamos. Então temos que ter muito cuidado ao ocupar uma tribuna espírita, ao tentar propagar essa palavra. Nós temos que respeitá-la. E aí, eu falei, eu não vou ficar enchendo os slides com coisas ruins, não. Porque a gente faz tanta coisa ruim com interesse próprio, usando a palavra de Deus. Mas eu gostaria de ler, na saideira, um trechinho que eu achei de Caibá Chuta. Para pregar e ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. Então aqui, nós às vezes revestimos essa palavra de misticismo, de ocultismo. Nós adulteramos de acordo com a nossa ambição, com o nosso egoísmo. Nós queremos promulgar a palavra não pelo nosso comprometimento com a semeadura, mas pela nossa autopromoção, para angariar poder. Se eu tiver mais adeptos que rezem a minha cartilha, eu vou estar poderoso. E essa adulteração da semente, ao longo dos séculos, fez com que muitas almas se tornassem solos inadequados para a germinação. Que tenhamos hoje o cuidado de respeitar e de cuidar dessa semente. Se formos fazer essa semeadura, que tenhamos o compromisso de respeitar, de dar a ela o lugar que ela merece e nos colocarmos no lugar que nós ocupamos. Porque entre a palavra de Deus e a nossa interpretação, tem um abismo enorme. Não temos o direito de adulterar a semente. Isso eu gostaria que ficasse bem claro, o respeito aos textos sagrados, o respeito a essa palavra, que hoje nós vemos muitas pessoas fazendo mau uso e impedindo uma germinação adequada. Mas se a semente for boa, com certeza a germinação acontecerá, a semeadura vai ser proveitosa. Bem, se o semeador é Jesus, se a semente é a palavra, e os solos? Quem são os solos? Os solos são diferentes, porque nós não somos iguais. As pessoas são muito diferentes. E nós temos que aprender a respeitar e a conviver com essas diferenças. Cada um está num determinado grau de evolução. Então, Rufina, você quer dizer que a gente tem que avaliar a pessoa, esperar que ela atinja um determinado grau de evolução para receber a palavra? Não.
Jesus conta que o semeador simplesmente lançou a semente. Tinha pedregulho, tinha espinheiro, tinha pessoas pisando, tinha pássaros. A semente tem que ser lançada. Não vamos esperar evoluirmos intelectual, moralmente, para começarmos nos evangelizar. Não é assim. Às vezes, a semente é lançada num papelzinho que a gente entrega, distribuindo, pegando alimento numa campanha do quilo. Você vai lá, pega 1 quilo de um alimento, entrega uma mensagem, a pessoa lê a mensagem, se interessa por aquilo, procura uma casa espírita. Nós temos um grande palestrante espírita que contou essa história. Ele estava estudando na casa de um amigo, passou um grupo de jovens pedindo doações para a campanha do quilo. Eles foram lá com medo da mãe, vamos dar 1 quilo de fubá que ela não vai brigar não. Aí diz que mais interessado na mocinha que estava pedindo, e pegaram o papelzinho. E aí ele guardou aquele papel. Quando ele chegou em casa, ele leu a mensagem e falou, eu vou lá nesse endereço. E se tornou um grande palestrante, um grande divulgador da doutrina espírita da atualidade. Não vou contar, vou deixar para que vocês busquem. Eu achei essa história muito interessante. E ele fala, não vai esperar o solo ficar pronto. Jogue a semente. Se ela tiver que germinar, ela vai germinar. Ela vai encontrar as condições propícias para tal. Então, por que os solos são diferentes? Porque nós somos diferentes. Cada um de nós temos o nosso próprio modo de pensar, de sentir e de agir. Imagina quanta diferença para cada um de nós. A gente às vezes pensa de um jeito, mas a gente sente de outro e age de outro. É uma infinidade de situações possíveis. São muitas as variáveis. São muitas as possibilidades. Às vezes, nossa razão e a nossa emoção não estão convergindo. Elas ainda ficam brigando. A emoção quer ir para um lado, a razão quer ir para o outro. E na hora, a ação é influenciada, ora por uma, ora por outra. Então, a gente precisa convergir, né? O sentimento e a razão. Precisa ter o intelecto, a razão, a moral, tudo canalizada na mesma direção. Porque se não está, dá problema. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Jesus, o semeador, ele vai lançar a semente. Ele lançou há mais de 2000 anos, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nunca vai impor decisões. As nossas escolhas são livres. E isso traz uma peculiaridade para essa semeadura diferente de todas as outras. Nessa semeadura, nem o próprio mestre pode prever a colheita. É diferente de um lavrador. O lavrador, ele lançou a semente. Se não veio a chuva, ele já sabe, não vou ter uma boa colheita. É previsível. Lançou a semente, aí choveu, essa chuvinha mansa, né, como caiu ontem. Já dá para prever que ali vai germinar. Agora, a semeadura de Jesus é imprevisível, porque ela passa pelo nosso livre-arbítrio. E nós somos imprevisíveis. Essa semeadura nem ele mesmo pode prever, em respeito à nossa livre escolha. Não há impositivo nessa semeadura. Não há imposição, porque se respeita a sua escolha. Vejamos a seguir os tipos de solo colocados por Jesus nessa parábola. E aqui, esses diferentes tipos de solo são as nossas diferentes atitudes diante da mensagem, diante da semente. À beira do caminho. Quantos de nós são à beira do caminho? Nem são tocados. A semente caiu, o pássaro já levou, completamente indiferente. Completamente indiferente à palavra.
não consegue que ela entre, que ela faça uma ressonância acústica na sua cabeça. Não, simplesmente passa, indiferente. Ainda somos assim. Grandes ideias passando à beira do caminho, grandes mensagens passando. E muitos de nós simplesmente alheios, alienados. Uma condição de alienação espiritual. Estes são os solos à beira do caminho, são as almas, os espíritos à beira do caminho. E o lugar pedregoso? Interessante que as plantinhas que nascem entre as pedras, se tiver sombra, elas ficam bonitinhas, verdinha, não tem profundidade, mas cresce, germina. Agora, se surge ali um sol, uma situação mais áspera, uma situação de maior rigor climático, elas logo morrem, porque não tem raiz, não tem profundidade. Quais de nós, essas sementes sem raízes, superficiais? Uma semente que não cresce, não cria raízes, é aquela que é plantada na superfície. Podemos trazer essa experiência para o nosso dia a dia. Nas nossas relações pessoais, profissionais e mesmo religiosas, as quais encaramos superficialmente. Às vezes, assim, a gente vem na palestra aqui, acha, nossa, adorei a palestra, o palestrante de ontem, achei ótimo, vou chegar em casa, vou comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler, estou empolgado, aí matricula no ESG, desce, já passa ali na biblioteca, que dia que é o ESG? Quero fazer, estou empolgado. Aí chega o dia do ESG, nossa, mas hoje é o capítulo da minha novela, mas aí como é que eu vou fazer? Quer saber? Vou deixar esse ESG para depois. A novela está na fase muito interessante. Não posso perder. Pronto. A plantinha até deu uma germinada. Mas com a mesma rapidez, não foi para frente. Às vezes a pessoa, ela se empolga com a mensagem até começa a clarear um pouquinho no seu íntimo. Mas ela não tem aquela perseverança. E nós temos que ter cuidado. Porque muitas das vezes essa superficialidade, essa falta de compromisso, não é só com a palavra de Deus, não é só com a religião. Às vezes nós nos tornamos muito superficiais em toda a nossa esfera de relacionamento. Nos tornamos pessoas superficiais no trabalho, em casa. Temos que estar vigilantes em relação a isso. Estarmos mais comprometidos. Eu gostei. Eu achei que essa mensagem pode ampliar minha forma de ver o mundo, de interagir com as pessoas, melhorar a minha relação familiar. Então, o que eu preciso? Me organizar no meu dia a dia. O que eu preciso fazer para estabelecer realmente um compromisso? Separar um horário que seja da minha semana. Que seja terça-feira, às 8 horas, vou estar lá, vou ouvir a palestra, depois vou chegar em casa, vou estudar o Evangelho, vou rever aquelas reflexões. Isso aí é tentar criar um pouquinho de raiz. É sair do lugar pedregoso e criar um pouquinho de raiz. E entre espinhos? Lugar muito abafado, né? A sementinha tentou crescer uma estadinha. A hora que ela chegou em cima não tinha mais. Os espinhos todos ali abafaram, não tinha ar, não tinha saída, não tinha espaço. Muito difícil. A plantinha tentava sair, espinho para todo lado, futucando. Não, melhor desistir, não quero ser espetada. Aqui os espinhos são as nossas sombras. Sombras aqui, esse texto em azul é todo da Joana de Ângelis, depois eu vou mostrar a referência. Joana diz que as nossas sombras são as nossas imperfeições, são os nossos vícios, e que às vezes a gente até passa do estágio do terreno pedregoso, a gente até cria uma raiz e começa a crescer, mas na hora que nós somos chamados ao testemunho, ao compromisso,
aí fica muito difícil. As sombras que ficam escondidas no nosso íntimo e crescem quando desejamos partir para uma renovação moral, quando as boas raízes começam a crescer. As nossas melhores qualidades e as maiores virtudes são contaminadas por estes espinhos, por estas sombras. Então vejam bem, vamos imaginar que você ouviu a mensagem, então já não é beira do caminho. Você conseguiu vir regularmente aqui na palestra, conseguiu até fazer o EJE. Já não é também mais um terreno pedregoso, já fincou uma raizinha. Mas aí, você começa a estudar, e aí você tem que começar face to face, encarar você mesmo diante do espelho. E aí você começa a ficar incomodado, que você vai ter que fazer o quê? Renovar atitudes, não é assim? E aí, na hora de renovar atitudes, dá um desconforto, abandonar os velhos hábitos, são os espinheiros abafando a plantinha. Ah, quer saber? Ah, não vou mexer com isso agora não. Isso está me deixando assim, muito angustiado, isso está mexendo muito com o meu psicológico, eu estou me sentindo muito visado com essa minha nova atitude espírita, está me dando muito trabalho. Mas o que é? É a luta entre o eu novo e o eu velho. É a qualidade, a virtude brotando e a sombra incomodando. Temos que estar atentos também quanto a isso. É hora de deixar nascer o homem novo. Não é fácil livrar do homem velho. Não é fácil nos livrarmos dos nossos maus hábitos. Não é fácil nos livrarmos dos nossos más tendências. Mas olha que interessante, é tudo um crescendo. Se a mensagem chegou, se ela criou uma raizinha, ela já começou a incomodar. A transformação já começou a se operar. Então, bora aí reforçar essa carapaça, vencer esses espinhos, porque se passar pelos espinhos, o sol e o ar estão ali. Passou, conseguiu abrir espaço entre os espinhos, aí já tem raiz. Aí já tem força, aí já tem vigor. Aí a colheita é certa. Mas essa fase do testemunho, às vezes é difícil mesmo a gente viver de acordo com a doutrina na qual nós acreditamos. Porque ela te impõe uma norma de conduta, certas atitudes. E às vezes a sua atitude, ela incomoda tanto quem está perto, que a gente se sente um pouco angustiado. Parece que você está fazendo de modo errado, mas não. É porque às vezes o seu proceder, o seu discurso e a sua atitude convergindo com coerência incomoda. E aí, quem está do lado chega com os espinhozinhos para ver se você, quieta aí, você está me incomodando, vamos deixar tudo como está. Porque essa sua postura, esse seu discurso, está deixando o ambiente um pouco diferente. Eu vou ter também que me ajustar. Vocês já pararam para pensar? Essa é uma fase que nós estamos sendo postos à prova. Temos que dar o testemunho. Temos que agir em conformidade com a doutrina que estamos estudando. Não é fácil. É espinhoso mesmo. Muito espinhoso às vezes. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, a renovação íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. Muitos de nós somos impedidos de vivenciar essa experiência renovadora, de realmente deixar essa semente frutificar no solo do nosso coração, porque esse conflito entre o novo e o velho é difícil. E às vezes a gente desiste e abandona a experiência renovadora, que seria para nós crescimento, evolução,
progresso, melhora. Então, como eu disse para vocês, eu tinha várias abordagens para a gente poder refletir um pouco. Mas a Joana me tocou. Pode ser que no próximo ano, quando eu for falar novamente da parábola do semeador, eu já opte por outro autor, eu já esteja em sintonia com outro autor. E aí eu digo assim, eu tenho uma secretária que trabalha comigo desde que eu me formei, né? Então, às vezes eu falo, vem cá, olha meus slides aqui, se tem algum erro que eu não estou enxergando. Ela fala, chefe, mas você já não falou essa palestra? Por que você muda tudo? Eu falei, porque depende da inspiração do dia. A gente, às vezes, tem vontade de falar assim, e não do jeito que estava ali pronto. Isso é uma coisa interessante, eu acho que é uma sintonia cósmica. Às vezes a palestra está pronta, eu já falei essa palestra, mas eu quero mudar. O autor, a abordagem, a forma de colocar o assunto, né? Eu acredito que a gente tenha essa inspiração. E, por fim, a terra boa, a boa colheita. Eu fiquei pensando, qual paisagem que eu vou escolher para representar uma boa colheita? Eu pensei, eu vou colocar um trigal cheio, pronto para colher, que floresceu bastante. Porque também na Bíblia, toda vez que quer citar que a colheita é boa, é o trigo, abundante, nutrindo. Então, assim, e essa boa colheita, esse bom solo, essa boa semeadura? Aqui, só para a gente não desanimar, todos nós chegaremos a ser esse trigal esplêndido. A aquisição da consciência é um processo lento, doloroso, profundo, porque ela se encontra em germe no próprio ser. Você não vai conseguir trazer de fora, tá entendendo? A palavra, ela vai te tocar. Mas a germinação é algo que tem que brotar do mais profundo do seu ser. Não tem como ser ao contrário. Eu achei isso lindo, porque é assim mesmo. A semente pode vir de fora, mas ela vai cair lá no seu âmago. E você que vai ter que libertar essa semente. Vai ter que fazê-la germinar. Como a pérola preciosa na concha escura, lá no molusco, fechada. E aí ela vai surgindo, com esforço, com dor. Não é sem dor, não. É um processo doloroso. Nada, meus irmãos, acontece de uma hora para outra. Mas é preciso fazer nossa parte para que consigamos transformar nossas feridas em pérolas. Se a gente desistir na fase que os espinhos estão nos ferindo, nós não vamos chegar no trigal, nós não vamos chegar na pérola, vamos ficar só na ferida e no espinheiro. É preciso deixar que todos os ensinamentos nos penetrem verdadeiramente, para que, ao absorvermos, possamos partir para a vivência, absorver e viver no dia a dia. Estão entendendo? Como é gradual? Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. A gente vai lutar primeiro com o seu eu, cada um lutando com o seu eu mais profundo. Libera o homem novo, absorve, vivencia no dia a dia, fazendo o quê? Com que os espinhos caiam e deixe os frutos bons das boas sementes crescerem e se multiplicarem, dando fruto a 100 por 1. E aí, só para a gente terminar, eu nem ia trazer esse último exemplo, que a gente já usou em palestras anteriores, mas eu acho que vale a pena sempre a gente colocar a carapuça, já que nós somos espíritas, falando para espíritas. No Evangelho tem uma analogia, né? Da aplicação dessa parábola nas diferentes categorias de espíritas. Para quem não conhece, muitos aqui já conhecem. Está lá no capítulo 17, no parágrafo 6. As sementes ao longo do caminho seriam aqueles espíritas que se prendem aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Querem vir na casa espírita para ter uma comunicação com outro mundo, para ver uma manifestação, para falar com alguém que já morreu, enfim.
não está nem um pouquinho aí sintonizado com a mensagem, à beira do caminho. A mensagem não está nem tocando. Ele está ali querendo ver se vai acontecer alguma coisa meio que ao modo de um show business, né? Algum espetáculo. O espírita que é o lugar pedregoso. Preocupam-se com brilho nas comunicações. Tem que ser uma palestra boa, bem apresentada, com PowerPoint. Não gosto de palestra mal feita. Após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. São exigentes, querem o conteúdo bem feito, bem apresentado, mas nada muda aqui. Espíritas, categoria entre espinhos, já reconhecem, e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros, não em si próprios. Achei muito bom, mas fulano precisa disso. Nossa, tão difícil ele. Eu não, né? Terra boa. Terra boa seriam aqui, as instruções dos espíritos são quais a semente que você ouviu, você aplicou, absorveu, aplicou e vivenciou. Você tem coerência entre o seu falar, o seu sentir e o seu agir. Não pode ter incoerência. Não pode falar de um jeito, sentir de outro e agir de outro. Então, esse fruto precisa dessa convergência, dessa coerência de atitude. E aí, como reconhecer os bons espíritas aí, o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, pela luta com os espinheiros, pela luta para liberar a pérola, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Todos nós temos problemas. Todos nós precisamos melhorar. Para a gente que prepara esse texto, muitas das vezes é supliciante. Porque a gente põe a carapuça primeiro, avalia cada frase, é difícil demais. E aí, na hora que isso já está na tela mental, sem perceber, você começa a parar nas suas atitudes e a buscar a palavra que vai orientar o seu proceder. Mas tudo com muito esforço, com muita penúria. Ninguém disse que ia ser fácil. Então, quem quiser complementar o estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vocês vão lá e vão encontrar essa parábola bem explicada, bem estudada. Bem, que Jesus nos abençoe e nos ensine, né, esse caminho, que a gente possa encontrar essa terra perfeita para fazer essa semente germinar. Que tenhamos todos uma excelente semana.